O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, é o maior épico brasileiro. Conta a história da Guerra de Canudos, mas Os Sertões é dos chamados livros difíceis. Pouquíssima gente leu. E como livro, o próprio Euclides também é um desconhecido. Agora aqui vai uma pergunta. Como é que um homem que se preocupou tanto com as caras e as cores do Brasil pode ser um anônimo? Bom, estou tentando explicar isso na Academia Brasileira de Letras, no Rio. Lá começou a Semana Euclidiana com uma missão: tirar Euclides do limbo, popularizar Euclides. E uma das formas é o filme Fronteira, de Noilton Nunes, que começa a ser rodado em outubro. Esse filme vai falar de Euclides. Mas você sabe como era Euclides? Era uma vez um menino chamado Euclides, que vivia na fazenda Saudade. Quando ele tinha 3 anos, o Leto, escravo da fazenda, voltou da Guerra do Paraguai. Euclides nem percebeu quando Leto passou em direção à senzala, seguido por Abelão. Foi um dia muito estranho aquele. Ficou para sempre na memória do menino Euclides. Alimenta muito o sonho de uma viagem ao ar. Alimenta muito o sonho de uma viagem ao ar. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Era uma vez o sonho de um filme de ficção
inspirado na vida e obra desse menino que cresceu poeta, engenheiro, militar, jornalista e escritor. Euclides Rodrigues da Cunha nasceu em 1866, em Cantagalo, no interior da então província do Rio de Janeiro. Seu pai, Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha, era guarda-livros das fazendas de café que haviam se alastrado pelo vale do Rio Paraíba do Sul. Sua mãe, Eudóxia Moreira da Cunha, era filha de um pequeno fazendeiro da região. Outra vez, fala. Alimento há muito o sonho de uma viagem ao ar. No ano de nascimento de Euclides, dois fatos, particularmente, geravam inquietação no vale. Um se relacionava às primeiras crises do café, com a progressiva perda da fertilidade dos solos locais. Outro era a Guerra do Paraguai, que já durava 2 longos anos. Como é que é o teu nome? Qual é o teu nome? Hã? Antônio Henrique? Quantos anos você tem? 3 anos? Acabou? Acabou. Tchau.
da mãe, o pai de Euclides abandona a fazenda da saudade, deixa a filha Adélia, de 1 ano, na fazenda de uma tia e Euclides na casa de outra tia, em Teresópolis. Ele então cresce pelas casas de parentes. Ora em Teresópolis, ora em São Fidélis, ora em Salvador, na casa dos avós. E finalmente no Rio de Janeiro, onde, pulando de colégio em colégio, na mais estranha instabilidade, chega à Escola Militar da Praia Vermelha. Minha avó paterna de Euclides da Cunha era descendente de Tapuia. E ele sempre frisava isso, misto de celta, tapuia e grego. Ele aprendeu álgebra da maneira mais, vamos dizer assim, de mais alto nível na época, com o professor Trompovski. Bom, outra coisa também que influiu muito, que ele aprendeu na escola militar e que influiu demais na sua vida e na sua obra, é geopolítica. É matéria que na escola militar se estudava muito. E se nós percebermos, os sertões é geopolítica. A viagem dele ao Alto Purus é geopolítica. Quer dizer, a geografia é considerada sob um ponto de vista político, de melhorar a situação do povo. No ginásio, ele já escrevia sonetos, tendo como tema os grandes nomes da Revolução Francesa, como Robespierre, Danton, Marat e Saint-Just. Euclides, na escola militar, foi colega de Cândido Rondon e outros pacifistas que consideravam a ciência da paz muito mais fecunda para a humanidade que a ciência da guerra. Euclides se tornou um ardente ativista do advento da República. A escola militar, onde Benjamin Constant era professor, era um bastião de agitação política contra o Império e a favor da instauração da República. Da República, os jovens como Euclides esperavam a revolução burguesa de modelo europeu e o fim do privilégio. Corria o ano de 1888 e um grupo de alunos combina fazer um ato de protesto contra a monarquia por ocasião da visita do ministro da Guerra. Quando o ministro passasse em revista as tropas de alunos, em vez de apresentar armas ante a autoridade, eles quebrariam seus sabres. Na hora, só Euclides executou o ato de protesto, no qual ele tentou quebrar o sabre, não conseguiu e jogou o sabre ao chão. E esse ativismo de Euclides veio a ser a causa de sua expulsão da escola. A proclamação da República, a 15 de novembro de 1889, marca sua reabilitação. Benjamin Constant, que é o novo ministro da Guerra, reintegra Euclides no exército e ele pode formar-se engenheiro militar com a patente de tenente. Euclides passa de louco a herói. Torna-se conhecido como o destemido cadete que desafiou o Império. Na primeira festa da República, na casa do Major Solon Ribeiro, o oficial de confiança do Marechal Deodoro, Euclides conhece Ana, filha do Major. Apresentado a ela como o herói da escola militar, Euclides, encantado com a beleza da moça, deixa nas mãos dela um bilhete, que funcionaria como um original pedido de casamento. Mas logo depois veio a sua primeira grande decepção com o novo governo. Quando viu a bandeira nacional criada pelos republicanos, ficou triste e muito preocupado com o futuro do Brasil e dos brasileiros. O lema positivista tinha sido decapitado. O amor por princípio cortado e jogado na lata de lixo da história. Euclides termina seus estudos na escola militar e parte em busca de novos caminhos. Consegue trabalho no jornal O Estado de São Paulo. Dali o destino desenha como uma consequência natural seu encontro com os sertões de Canudos.
A viagem correu rápida, num trem ruidoso e festivo, velozmente arrebatado por uma locomotiva possante. E ao traçar dessas notas rápidas no diário, não tenho sobre o dolman uma partícula de pó. Após a longa espera de quase um mês, em que o jornalista se preparou, recolhendo informações sobre Canudos, Antônio Conselheiro e a região dos Sertões, finalmente, no dia 31 de agosto de 1897, Euclides partiu, adentrando pelo interior da Bahia. Nessa viagem, ele não perdeu um minuto sequer. Nada lhe passou despercebido, demonstrando grande disposição para o conhecimento científico e enorme curiosidade sobre a vida sertaneja. As anotações sucediam-se desordenadas, procurando registrar todos os aspectos nos mais diversos planos. Botânica, geologia, geografia, sociologia, aspectos locais da língua portuguesa, detalhes arquitetônicos, costumes. Bastante excitado, o viajante descobriu o sertão. Ou melhor, tinha início a invenção euclidiana de Os Sertões. Euclides da Cunha, na qualidade de correspondente especial do jornal O Estado de São Paulo, parte para Canudos para documentar os dias decisivos da campanha que lhe serviria de roteiro para o seu livro monumental. Monte Santo é um lugar lendário, descreve ele, um imponente templo de fé, mas que a partir da data em que lá entraram os expedicionários, ia celebrizar-se como base das operações de todas as arremetidas contra Canudos. A religiosidade ingênua dos matutos ali talhou, em milhares de degraus, foliante, em caracol pelas ladeiras sucessivas, aquela vereda branca de sílica, longa de mais de 2 quilômetros, como se construísse uma escada para os céus. O homem, de fato, assumiu em todo o decorrer da história o papel de um terrível fazedor de desertos. Atacou a fundo a terra, esterilizou-a, feriu-a, degradou-a e deixou-a aqui e ali para sempre, estéreis, vazias, tristonhas. Imagine-se o resultado de semelhantes processos aplicados sem variantes no decorrer dos séculos. Fez-se talvez o deserto. Mas podemos extingui-lo ainda corrigindo o passado. E a tarefa não é insuperável. Abarreirados os vales inteligentemente escolhidos, em pontos intervalados por toda a extensão do território sertanejo, numerosos e pequeninos açudes, uniformemente distribuídos, teriam naturalmente, no correr dos tempos, a influência moderadora de um mar interior, de importância extrema. Estrelas lá no céu falaram para mim. A vida é uma canção que faz a flor dormir. Dos mares ao sertão, os pássaros virão, voando sobre o céu, caindo sobre mim. Que pelas estradas, ora abertas, a passagem dos batalhões gloriosos, que por essas estradas, amanhã, silenciosas e desertas, siga, depois da luta, modestamente, um herói anônimo, sem triunfos ruidosos, mas que será o verdadeiro vencedor, o mestre escola. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. O Planalto Central do Brasil desce dos litorais do sul em escarpas inteiriças, altas e abruptas.
assoberba os mares e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas. O Arraial de Canudos surgiu em 1893, numa fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris. Sua população formava uma congregação religiosa, sob a liderança do beato Antônio Conselheiro. Vestia túnica de azulão, tinha a cabeça descoberta e empunhava um bordão. Os cabelos crescidos, sem nenhum trato, a caírem sobre os ombros. As longas barbas, grisalhas mais para brancas. Os olhos fundos, raramente levantados para fitar alguém. O centro da vida era Canudos, e o de Canudos era o rio Vaza Barris, explica o ensaísta euclidiano Olímpio de Souza Andrade. E prossegue. Hoje não mais podemos ver a cidadela primitiva. Dela quase nada restou. Tudo se esfacelando sob terríveis combates entre as tropas do governo e os fanáticos de Conselheiro. Quanto ao vilarejo reconstruído mais tarde, foi algum tempo atrás submerso e os seus habitantes transferidos. Numa das partes altas da cidadela famosa, encontrava-se a então chamada Igreja Nova, que assim ficou ao final da luta. Só ruínas. Uma ideia dantesca do que foi aquilo tudo para os dois lados da refrega. Um tremendo equívoco, como mais tarde se reconheceu. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo, expugnado, palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Essa página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos, como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos? A região é, até hoje, lugar de muitos conflitos de terra, quer dizer, um movimento de sem terra, conflitos com fazendeiros ou com proprietários de terras da região. Quer dizer, a questão colocada por Antônio Conselheiro continua até hoje, e, aliás, do mesmo modo que há o culto a Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo, também há um culto a Conselheiro em Canudos, todo ano se realiza em novembro. Canudos não existe mais, né? Está debaixo da água, né? Existe a chamada Nova Canudos.
da Mancambira do sertão. A flor da Mancambira. A flor da Mancambira aqui, ó. Aqui é o que salva a vida do gado do sertão. Em Os Sertões, Euclides diz: estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. Esta frase mostra toda a angústia que Euclides vivia naquele momento. O que ele enxerga? Ele vê um grupo de sertanejos, uma população que ele vai aprendendo a admirar e reflete. Para se fazer o progresso, para se chegar à civilização, é preciso extinguir esses grupos? É preciso acabar com eles? Cortar o meu pé de cana que nascia no ar. Mas a raiz ficou lá. Mas a raiz ficou lá. Viva a República! Viva a República! Canudo não se rendeu! 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 Em 1898, um ano depois de terminada a guerra, Euclides, engenheiro formado, é designado pela Superintendência de Obras do Estado de São Paulo para reconstruir uma ponte de ferro que tombara durante uma enchente em São José do Rio Pardo, no interior do estado. Muda-se para lá com a família, Ana e os 2 filhos. Como o trabalho da ponte exigia presença permanente, ele ergue perto do canteiro de obras uma pequena cabana de tábuas velhas e telhado de zinco, debaixo de uma paineira. Recebe o apoio de intelectuais da região, como o do prefeito da cidade, Francisco Escobar, que coloca sua biblioteca particular à disposição do engenheiro Euclides. São 3 anos simultaneamente comandando os trabalhos para a reconstrução da ponte e a criação do livro. Acredito no futuro estabelecimento de uma perfeita solidariedade universal, envolvendo por inteiro a humanidade. Precisamos de uma forte arregimentação de vontades e de uma sólida convergência de esforços para essa grande transformação indispensável, porque seu triunfo é inevitável. Garantem-no as leis positivas da sociedade, que criarão o reinado tranquilo das ciências e das artes, fontes de um capital maior, indestrutível e crescente, formado pelas melhores conquistas do espírito e do coração. Como é forte esta alavanca, a ideia que levanta sociedades inteiras, derriba tiranias seculares. A ideia que nos orienta tem o atributo característico
das grandes verdades. É simples. Estudá-la é uma operação que requer mais que as fantasias da imaginação, a frieza do raciocínio. Analisá-la dia a dia é uma operação idêntica à análise da luz. A ideia é a moeda do futuro. A ideia é a moeda do futuro. Ao final de 1901, Euclides dá por terminadas as duas grandes obras, a reconstrução da ponte e a feitura do livro. Está finalmente pronto o livro Vingador. Os Sertões tornou-se um clássico e Euclides da Cunha passou a figurar ao lado de Machado de Assis como um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Esta fatalidade inexorável, de fato os seus ciclos, porque o são, no rigorismo técnico do termo, abrem-se e encerram-se com um ritmo tão notável que recordam o desdobramento de uma lei natural ainda ignorada. Os Sertões, a obra magnânima da literatura em português, da literatura universal. É o Brasil que palpita a força completa de um dos maiores escritores da humanidade, nascido no estado do Rio, esta glória infinda das letras humanas, do grande texto brasileiro para o mundo. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar, morrem as plantas que pode o ar, a vida é triste nesse lugar. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte. Os sertões continuam a representar hoje a chamada Bíblia da nacionalidade. A ele devemos o conhecimento maior do Brasil pelos brasileiros. Isto é dizer, pois, que a sua figura é um monumento
A sua obra Os Sertões é a catedral das nossas letras. Mas de um homem que abriu realmente o horizonte do século XX para a língua portuguesa no Brasil e possivelmente na língua portuguesa na lusofonia. Para mim, ele é um dos grandes usuários da língua portuguesa em todos os tempos. Este livro se intitula Contrastes e Confrontos. Ele procura entender a diferença. Procura andar pelo Brasil como uma espécie de engenheiro nômade e compreender esses diferentes Brasis e, evidentemente, as suas conexões latino-americanas. E ele discute o problema no Acre, onde os Estados Unidos e a Bolívia fizeram um trato para criar um casus belli com o Brasil. E no momento em que esse conflito se estabelecesse, os Estados Unidos encampariam a causa da Bolívia, forneceriam armas, exércitos e munição para conquistar o Acre, que então seria uma terra de ninguém. E ele denunciou este problema, e esse problema continuou existindo através da República. Na escritura da terra tem uma sensualidade, tem exatamente uma sensualidade de língua, uma coisa, uma verbosidade que se percebe se é lido alto, se é lido coro, se é lido... Aliás, é pena, se nós tivéssemos aqui vários exemplares dos Sertões, nós íamos fazer uma experiência erótica deliciosa. Nós íamos começar lambendo a terra brasileira e entrar pelos meandros dela, pelas curvaturas, pelas cavernas, pelas coisas, íamos ter uma experiência de delírio imenso. A Primeira República, aquela a que o povo assistiu proclamar-se bestificado, e que era a República dos Amores de Euclides da Cunha. Essa república durou relativamente pouco. Quanto aos seus ideais, os ideais dos homens que fizeram a sua propaganda e conseguiram levar Deodoro da Fonseca, sem saber muito o que estava fazendo, a proclamar o novo regime, destruindo a monarquia. E é nesse momento que surge um livro violento, selvagem, descobrindo o Brasil e dizendo não é isso que é o Brasil. E me parece que é esse o momento de se pegar Euclides e através de Euclides se redescobrir o Brasil. Foi no século passado, no interior da Bahia, um homem revoltado com a sorte, no mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, não se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar, a vida é triste.
Quando recebe das mãos de Machado de Assis a comunicação do seu ingresso na Academia Brasileira de Letras, no rol dos grandes literatos da nação, Euclides, agradecido, declara: não sei de nenhum posto mais elevado neste país. Aquele que souber articular bem as palavras, que tenha no estilo a contextura unida, nítida e impoluta dos cristais e souber citar com clareza seus sentimentos, terá todo o poder. Todo ano a gente ia lá para São José do Rio Pardo. Aí eu conheci o Glauber, aí depois voltei aqui, o Glauber e o Apatotas falando de Euclides da Cunha, de Canudos. Os Sertões, a obra Os Sertões encontra-se entre os fundamentos do cinema novo. A estrutura de produção desse filme é uma estrutura de cinema mais do que novo, é contemporâneo. Então, o nosso contemporâneo é um contemporâneo de crise, é um momento de crise, um momento de austeridade no país. Essa produção, ela não é uma produção rica, ela está sendo feita com recortes, é uma colcha de retalho a produção dela. Alimento há muito o sonho de uma viagem ao Acre. Que o filme atinge espaços dentro da população que muitas vezes os próprios livros e a própria literatura não atingem. Então, nesse sentido, sendo um filme, inclusive, com censura livre para todas as faixas etárias, nesse sentido, eu acredito que ele possa divulgar, possa atingir um maior número de pessoas. Alimento há muito o sonho de uma viagem ao Acre. Isso vai servir profundamente para difundir o euclidianismo, difundir Rio Pardo, Cantagalo e todos esses locais no que ele viveu. Nós temos uma equipe da pesada e entre esses nós temos o Regis Monteiro, que é um dos maiores cenógrafos do nosso cinema, tem mais de 60 longa-metragens, de grandes títulos, assim, desde Como Era Gostoso Meu Francês, e Gangazumba. Hoje é um dia muito especial, porque hoje a cidade comemora os 83 anos da nossa ponte, da ponte de Euclides da Cunha. E para essa festa da ponte, mais uma vez, estão aqui muitos euclidianos na cidade. Em São José do Rio Pardo, onde Euclides escreveu Os Sertões, acontece sem interrupções, anualmente, desde 1912, um culto a esse homem e a sua obra-prima. O ritual de celebração desse culto foi elevado à categoria de festa oficial da cidade e do estado de São Paulo, tornando-se um modelo, um exemplo notável de invenção de uma tradição no Brasil. Os riopardenses consideram a cidade berço do livro Monumento Nacional e conseguiram, em 1982, permissão da família para guardar para sempre os restos mortais do escritor. Movimento que havia ocorrido na França há muitos anos atrás e na região da Vendéia, um movimento contra-revolucionário da Revolução Francesa. Bem, então ele, quando vai a Canudos, que ele volta, que ele vem aqui para São José e pensa naquilo tudo que ele viveu, ele decide dar o nome de Os Sertões.
imagem aqui. Se chama Fronteiras porque é um filme que tenta atravessar esse período que sai do final da monarquia e entra no começo da República. É exatamente muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando de um momento difícil da história do Brasil e entrando numa nova república. Não é essa a república dos nossos sonhos, a república pela qual lutamos. As nossas elites estão cegas aos quadros reais das nossas vidas. Vivemos em pleno colonato espiritual. Hoje no Brasil, quem tem consciência, quem estuda, quem pensa, é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. Transformar o nosso país num purgatório, onde a brutalidade e a violência viraram rotinas naturais, normais. É a imbecilidade triunfante. O amor, por princípio, não faz parte mesmo da nossa bandeira. Nós jogamos fora a sensibilidade, a educação, a polidez, e estamos nos condenando cotidianamente à barbárie. Nosso futuro e o futuro do Brasil como nação é uma incógnita. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, alô sertão, de sofrimento e solidão. A terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste. Nós temos que ter em conta que parte da violência desse país está subordinada à falta de oportunidade que não é dada a milhões e milhões de crianças nesse país e jovens nesse país. Em 1989, 35 milhões de eleitores brasileiros votaram em Fernando Collor, uma das maiores vergonhas históricas do Brasil. Precisamos ter bem em mente isso. Com relação ao cinema, este homem foi de uma brutalidade total, fechando no peito a Embrafilme. E ao extinguir o órgão público, cria o nada, cria o deserto. O cinema brasileiro está vivendo um momento de fronteira. Fronteira entre um modelo que faliu, inapelavelmente, um modelo de Embrafilme, castas, vícios, privilégios, e um modelo que está começando agora, que está sendo talhado a faca aqui, agora, quente, e que a gente não sabe ainda o que é, o que vai ser. Esse ciclo Cineasta do Mês, uma iniciativa da Corisco Filmes e do Centro Cultural Banco do Brasil, com apoio do Jornal do Brasil. A gente está começando esse ciclo hoje com o Noilton Nunes. Euclides da Cunha foi fazer a demarcação das fronteiras entre o Brasil e o Peru e é uma parte mais desconhecida do trabalho dele. Ele fez essa expedição como engenheiro. Em 1904, a serviço do Itamaraty, ele chefiou a Comissão de Reconhecimento do Alto Purus. Publicaria um ano depois um relatório sobre a sua missão e vários outros trabalhos de igual importância sobre a sua aventura no Amazonas. E começou a escrever vários artigos sobre a Amazônia e livros, não chegando a terminar o grande livro que ele esperava fazer sobre a Amazônia, que era Um Paraíso Perdido. Esse filme vai falar de Euclides. Mas você sabe como era Euclides? Euclides era um estradeiro. Sonhava em ir ao Acre. Não queria Paris, queria o Acre. Indo de barco ao lado do rio como um proeiro, levando atrás a bandeira. Euclides preferia os atoleiros ao Palácio de Versailles. Sonhava nos sertões. Viajar, 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 até chegar ao coração do Acre. Mas
Mas o segredo deste templo Euclides não conheceu. Não provou o daime, a ayahuasca, que trariam talvez a antevisão para escrever um outro épico como Os Sertões. Sem sombra de dúvidas, é a maior área em litígio do mundo. Há 30 anos era uma inóspita terra de ninguém. Nossos caboclos cearenses, em busca das seringueiras, as desbravaram. Conquistaram essas remotas terras de fronteiras, bem antes dos bolivianos e dos peruanos. Senhor ministro, nós sabemos que não é só por causa de umas árvores que essas terras estão sendo cobiçadas. Além do látex, capaz de cobrir todas as rodas de automóveis no mundo inteiro, há também inúmeras riquezas minerais e plantas que serão as novas fontes de energia e os remédios do futuro. Bravo, Sr. Euclides. Nós nos interessamos pouco pelo futuro. Ainda não demos a devida importância para a Amazônia. Está na hora de acordarmos. Corremos o risco de perder grande parte dela para aventureiros e comerciantes estrangeiros. O conflito é inevitável. Se o brilho das baionetas falar mais alto que o debate diplomático, teremos uma guerra mais terrível que a do Paraguai e mais complexa que a de Canudos. Esta comissão tem muitos objetivos. Primeiramente, evitar uma guerra absurda com o Peru. O senhor é jornalista, escritor consagrado, engenheiro formado pela Escola Militar, realizou obras públicas de vulto. A ponte metálica sobre o Rio Pardo é um trabalho exemplar. Ponha-se no meu lugar, Aninha. Sabes que eu alimento há muito o sonho dessa viagem? Eu não aguento mais essa agitação estéril da vida na capital. Se eu continuar aqui, nada mais produzirei de duradouro. A Amazônia me fascina. Sei que encontrarei por lá o tema do meu novo livro. É a última página a escrever-se do Gênesis. Um paraíso perdido. Imagina, Saninha, um outro mundo possível brotando no meio da floresta. Uma terra cobiçada por todo mundo. Sigo em missão de paz. O barão nomeou-me chefe da expedição. Chefe. Vamos e venhamos ir pro Seringal, filmar em videotape um inquérito policial. Psicanalistas, 1000 especialistas em comportamento humano, até parece um tanto estranho. É um problema que ficou famoso, é o fim das doenças ou é um caldo venenoso? É um crime antigo posto em evidência, ou a fumaça mata, ou é uma nova ciência? Os olhos ardidos da insônia, salta-me uma comoção como nunca sentira. Com as vistas desatadas pela primeira vez, vejo o Amazonas em todo o seu excesso de céus, por cima do excesso de águas. Estou tentando descrever uma gestação de um mundo, mas o lápis é por demais pobre. A Amazônia esconde-se a si mesmo.
o forasteiro contempla, sem a ver. Ela só lhe aparece aos poucos, torturantemente. É uma grandeza que exige a penetração sutil dos microscópios. É o infinito que deve ser dosado. A definição dos últimos aspectos da Amazônia será o fecho de toda a história natural. Terei eu a envergadura para descrever tudo isso que se divisa sobre os meus olhos? Conseguirei chegar ao final desta árdua empreitada e ainda escrever um paraíso perdido? Não sei de mais elevada política do que essa, da aproximação dos espíritos na América Latina. No dia em que nos conhecermos bem e as nossas inteligências se entrelaçarem, não haverá surpresas políticas que nos precipitem na guerra. Bravo, senhor Euclides, que bela frase. O relatório está irretocável. O presidente gostou muito. Inclusive pediu sua autorização para utilizar esta sua frase num discurso que fará no Senado. Senhor ministro, é uma honra saber que uma frase minha servirá para um discurso do nosso presidente. O senhor sabe muito bem o que penso sobre direitos autorais. Tudo o que criamos é fruto de processos anteriores e deveria servir para toda a humanidade. Se eu conseguir escrever esta bela obviedade, tenho mais é que agradecer às muitas fontes de pensamento onde bebi antes. Então, dentro de pouco, de um mês eu abri nova estrada. Entrei em maio, em junho eu fui lá. Abri nova estrada. Eu vivo aqui na terra para sempre me lembrar que ela é a potência que tem a força do mar. Eu vivo aqui na terra para sempre me lembrar. Era preciso mostrar à luz de documentos claros que a Bolívia, embora intentem transmudá-la em Polônia sul-americana, construiu um destino mais elevado que não se violará. Quando se tornou república, nobilitando o nome de Simão Bolívar, chefe preeminente das campanhas da liberdade, capitalizava esforços seculares. Avançava isolada e fundamentalmente distinta das demais nações neo-espanholas na conquista de sua autonomia. Assim, se lhe aditou, na iminência da posse, o critério superior, consistindo no direito de possuir, demonstrado pelos antecedentes históricos, reveladores da sua capacidade de domínio sobre as terras convizinhas. A própria geografia da época cria o Ultipossidetes, americano ou crioulo, mercê da qual a Argentina se estendeu, indefinidamente, pela Patagônia em fora, até as mais altas latitudes austrais. A Bolívia se avantajou obediente a um roteiro secular até o Acre. O mesmo acontecendo com o Peru, onde se alentavam e se refaziam as forças realistas de energia estoica para a resistência ou a morte. Euclides descreveu os seringais como a mais criminosa organização do trabalho, paraíso diabólico, prisão sem muros, em que o homem, acorrentado às dívidas, trabalha para escravizar-se. As estradas que levam às seringueiras são como tentáculos de um polvo desmesurado, imagem monstruosa e expressiva de uma sociedade torturada. O Judas faz-se como sempre se fez, um par de calças, uma camisa velha, grosseiramente cozidos, cheios de palhiças e mulambos. O sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem,
O rio que lhe passa à porta é uma estrada para toda a terra. Judas vai avançando vagarosamente para o meio do rio. Então, os vizinhos mais próximos, que se adensam curiosos no alto dos barrancos, intervêm ruidosamente, saudando com repetidas cargas de rifles aquele bota fora. As balas chofram a superfície líquida, eriçando-a, cravam na embarcação, lascando-a, atingem o tripulante espantoso, trespassam-no. Agora me lembro. Agora me lembro do senhor ainda criança. O senhor tinha uma irmãzinha, não tinha? Claro, Abelão. Eu não tenho palavras para descrever a emoção que sinto. Encontrar um escravo da fazenda da saudade, a fazenda da minha infância, em plena floresta amazônica. Continua, por favor. O senhor se lembra do meu irmão Leto? Nunca esqueci de quando ele chegou da guerra. Parecia assombração. Euclides ficou mais de um ano viajando pela Amazônia e, quando voltou para casa, encontrou Ana envolvida com um cadete do exército. O inferno dominava seu cotidiano e ele não mais conseguia sintetizar suas impressões sobre a Amazônia para tornar livro Um Paraíso Perdido. Num domingo chuvoso de agosto de 1909, no subúrbio da Piedade, no Rio de Janeiro, num duelo com Dilermando, amante de Ana, Euclides morre. Euclides sumiu. Falaram nele quando os ossos foram levados para São José do Rio Pardo, no estado de São Paulo, onde ele escreveu Os Sertões. E Cantagalo, no estado do Rio, onde ele nasceu, ficou com o cérebro dele embalsamado. Uma loucura, uma cidade com os ossos, outra com a mente. A história de Canudos, de Antônio Conselheiro, a história de Os Sertões, está presa dentro de um livro. Mas tem gente querendo libertá-la. Para o filme, para a tela. Os Sertões devem ganhar novas fronteiras. É um filme histórico, é um filme de amor. Faz nascer no coração. Não há a gente a não luar como esse do sertão. Não há a gente a não luar como esse do sertão. Eu quero a doce luz dos vespertinos pálidos, lançar-me apaixonado entre as sombras das matas, berços feitos de flor e de carvalhos cálidos, onde a poesia dorme, aos cantos das cascatas.
Eu quero aí viver o meu viver funéreo. Eu quero aí chorar os tristes prantos meus. E envolto o coração nas sombras do mistério, sentir minha alma erguer-se entre a floresta e Deus. Eu quero, da engazeira erguida aos galhos úmidos, ouvir os cantos virgens da agreste patativa. Da natureza eu quero, nos grandes seios túmidos, beber a calma, o bem, a crença, ardente e altiva. Eu quero ouvir o esbravejar das águas, das ásperas cachoeiras que irrompem do sertão, e a minha alma cansada ao peso atroz das mágoas, silenciosamente, adormecer no colo da solidão. Sociedade oferecia, os jagunços lutaram até o final, defendendo o